Hoje eu vou te ensinar a se livrar dessa dor no joelho de uma vez por todas através do método joelho blindado. É um método que pode ter de 3 a 4 etapas. Normalmente, as 3 etapas já são suficientes na maioria das situações. A base desse método é o entendimento das causas da tua dor. Então, é basicamente um mapeamento de tudo que pode estar causando a dor e também a definição da gravidade da lesão. É justamente esse entendimento que vai guiar teus próximos passos, que vai te dizer o que tu precisa ajustar e também vai potencializar o teu treinamento físico visando a melhora dessa dor. E aí você vai conseguir voltar para o seu esporte, para a sua corrida, ou apenas para a sua rotina normal, onde você consegue trabalhar, brincar com seus filhos, até mesmo com seus netos, sem lembrar que tem um joelho. Eu vou te dizer aqui quais são as 7 principais causas de dor no joelho, então você vai poder aí evitar bastante coisa. Também vou te mostrar 3 tipos de exercícios terapêuticos, os mais indicados para tratar uma lesão, para melhorar a dor. E ainda vou te explicar como funciona uma avaliação física especializada em joelho. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre o joelho, continua acompanhando essa aula que você vai mudar a tua visão referente a esse tema. Essa aula vai ser importante tanto para você que não faz ideia de qual é o problema, você tem dor, mas você não sabe o que é que tem no seu joelho, justamente para você tentar descobrir o que você tem e o que está causando isso, como também vai ser importante para você que já tem um diagnóstico, já tem ali um exame de imagem feito, mas ainda não tem um bom entendimento sobre a parte funcional do seu joelho, e é justamente essa parte que vai direcionar o tratamento. A aula também vai ser importante para você que já tentou de tudo, já fez fisioterapia, até deixou de fazer as coisas que gosta e essa dor não foi embora. E, por outro lado, você que começou a sentir dor agora, não é nada muito sério, só dói de vez em quando, acompanhe essa aula, porque nada melhor que você já cortar o mal pela raiz enquanto o problema ainda é mínimo, não é mesmo? Se você seguir o passo a passo do joelho blindado que eu vou te dizer aqui, é isso que vai acontecer com você, ó. Os treinos ajudaram na melhora do joelho. Primeiro foi feito quando eu procurei o personal, o Tony Vitor. Primeiro ele fez uma avaliação, eu achei isso muito importante. Foi aí que ele me conquistou. Ele primeiro fez uma avaliação prévia para ver a real necessidade que ele teria que fazer para o meu joelho, quais as atividades físicas necessitaria. E depois, com o andar da carruagem, com essa adaptação dos treinos que ele fez, meu joelho hoje está praticamente zerado. O pior momento da lesão foi quando eu fiquei quase sem andar, certo? Porque eu não podia nem botar o pé no chão, a perna no chão, quando eu começava a andar doía muito, então eu ficava praticamente imobilizada, entendeu? Não dava para andar. Não conseguia fazer as atividades que eu gosto de fazer, coisas de casa, ir ao supermercado, fazer caminhadas, essas coisinhas básicas que foi parado tudo. Eu fiquei com medo de não melhorar, principalmente com medo que fosse preciso uma cirurgia, entendeu? Hoje estou sem dores no joelho, não foi preciso fazer a cirurgia e consigo desenvolver todas as atividades graças ao treinamento que está sendo aplicado. Gosto muito de ir a compras, né? Tudo. Além disso, gosto de vir para a academia todos os dias. Eu gosto muito de fazer minhas caminhadas final de tarde na beira-mar. E é isso. Ir a shopping, viajar, passear muito. A Irineide, ela tem condropatia patelar, que é o desgaste da cartilagem que fica logo atrás do joelho. Já o Johnny, essa outra pessoa que eu acompanho, ele também tem um problema nessa cartilagem, só que é artrose. É um pouco mais complicado, porque se na condropatia o problema era o desgaste da cartilagem, na artrose essa cartilagem já não existe mais. E aí fica encostando um osso no outro e, por conta disso, o problema é mais grave. Mas ele está estável, teve indicação cirúrgica, mas até agora ele não fez essa cirurgia, está segurando só com o método que eu vou te passar aqui, olha só. Eu sou diabético, já me trato há 35 anos, consigo manter níveis relativamente baixos de açúcar, estamos na faixa de 105, 110. Sou considerado cardíaco porque eu tive que colocar um stent. E ainda tratei, há 2 anos atrás, um câncer da próstata. Quer dizer, eu
dei conta de tudo até aqui. Está me ajudando muito. Reduz muito os efeitos ruins da artrose, que é manifestada através de dor, né? Essencialmente é muita dor. E isso, de certa maneira, desconjuntou o corpo, porque para aliviar a dor no joelho esquerdo, eu apoiava muito no direito e a partir daí houve um desequilíbrio. Certamente a avaliação técnica serve para avaliar esses desequilíbrios e fazer as devidas correções. E esse trabalho realmente tem surtido efeito. Alguns dias da semana percorro 3 ou 4 supermercados em busca de melhores produtos, melhores preços. Isso, além de me dar prazer, é importante para o meu negócio e é importante para a minha mobilidade. Eu faço questão de fazer tudo isso e não mandar ninguém fazer. Como eu não me sinto com a idade que eu tenho. E aí também tem outras pessoas que se beneficiaram do método. Ó. Tem o Silvio. O Silvio diz o seguinte: quando comecei o acompanhamento, estava com muitas dores nos ombros, na coluna e no joelho. Não estava conseguindo fazer minhas atividades básicas, como dirigir ou até mesmo escovar os dentes. Com os exercícios terapêuticos, que eu vou te mostrar nessa aula também, melhorei de todas essas dores e hoje consigo fazer minhas atividades normalmente. Isso é fundamental porque viajo todos os finais de semana. Queria mencionar a avaliação que fizemos. Eu nunca tinha feito algo tão específico como aquela avaliação de força. Estou gostando muito. E aí também tem aqui a situação do Helder, o caso do Helder, ó, dizendo que buscou treinar com o Tony Vitor, tendo o objetivo principal o fortalecimento muscular para prevenir problemas futuros. Após um ano de treinos, posso dizer que minhas expectativas foram superadas. Olha só, ele não estava nem esperando que conseguíssemos resolver esse problema do joelho dele. Além do fortalecimento, os treinos surtiram efeito na resolução de outros problemas, como dores no joelho e no tornozelo. Assim, ele não esperava que isso pudesse acontecer, né? Logo nos primeiros meses eu observei que meu desempenho no futebol melhorou consideravelmente e nunca mais tive qualquer contusão muscular, que eram recorrentes antes dos treinos. Ó, e aí entra de novo a questão dos exercícios terapêuticos. Hoje consigo jogar bola 3 vezes por semana, sem qualquer problema, mesmo já tendo passado dos 50 anos. Rapaz, o cara joga bola 3 vezes por semana, com mais de 50 anos, é realmente um resultado excelente, né? Estou realmente muito satisfeito e indico o trabalho dele pela competência e profissionalismo. Bom, aqui são algumas situações, como você pode ver. Algumas pessoas querem praticar esporte, outras querem viajar, outras querem apenas passar o dia sem dor. Os objetivos, eles são diferentes entre as pessoas, mas o caminho a ser trilhado, ele é parecido. O meu interesse com lesões de joelho começou logo quando eu machuquei meus 2 joelhos. Pois é, rapaz, logo os dois. Passei por um momento muito difícil com essas lesões. Tive um diagnóstico errado de uma lesão meniscal. E aí, cara, fiz exame de imagem à toa, fiz fisioterapia à toa, né? Gastei um dinheirão, porque foi particular, para tratar um problema errado. Tu acredita nisso? E aí depois eu precisei refazer os exames, porque eu não estava melhorando, né? E aí na época eu não tinha plano, precisei pagar de novo uma ressonância, descobri realmente o que eu tinha, né? Eu não tinha lesão no menisco. O menisco é essa estrutura que fica entre um osso e outro, ele tem as funções de absorver os impactos e distribuir a sobrecarga que o corpo recebe de forma uniforme entre a articulação. E aí com o novo exame que eu fiz, eu descobri que eu tinha mesmo era rompido o meu ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Esse problema por si só já tem uma indicação cirúrgica, né? Como a estrutura está rompida, é preciso um procedimento cirúrgico para fazer a reconstrução desse ligamento, dessa estrutura, para ele poder voltar a funcionar normalmente, né? Só que o médico, ele nem falou que o meu problema era esse. Ele me sugeriu outro tipo de cirurgia, dizendo que eu precisava fazer nas 2 pernas. Sabe por quê? Pelo fato desse mau alinhamento da minha perna. Ó. Perceba aí que o meu joelho ele tem uma projeção para fora. De fato, esse alinhamento, chamado joelhos em varo, vulgo cambota, ele é um fator de risco para lesões, mas um procedimento cirúrgico nunca deve ser indicado assim logo de cara. Mas logo de primeira, o médico já sugeriu que eu fizesse essa cirurgia, que é muito mais complicada do que a da reconstrução do ligamento. Rapaz, eu nunca vou esquecer desse médico. Ele falou numa naturalidade tão grande, disse assim: a gente vai precisar fazer o realinhamento da perna, basicamente eu vou precisar cortar o seu osso, vou precisar descolar ele e vou
acoplá-lo no eixo novamente com umas placas metálicas. E eu fiquei, rapaz, um negócio desse não tem condição não. Aí perguntei como seria a recuperação, o tempo que eu ficaria sem trabalhar, porque eu sou autônomo, então eu só ganho por aquilo que eu produzo. E aí eu teria que passar por pelo menos 3, 4 meses de tratamento, né, sem conseguir trabalhar, e depois provavelmente ainda ia precisar usar muleta. E o detalhe, eu não poderia fazer a cirurgia logo nas duas pernas, né? Eu precisaria primeiro fazer em uma, depois fazer na outra. Ou seja, ia ser um ano aí só de tratamento, de fisioterapia, sem trabalhar. Como é que eu ia pagar essa fisioterapia sem estar trabalhando? Rapaz, esse médico acabou comigo. Eu saí desse consultório desnorteado, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer. E eu me lembro que eu saí de lá, né? Aí sentei na minha moto, fiquei um tempo na moto sentado, assim, né? Meio cabisbaixo, preocupado com o que eu ia fazer. Mas ainda bem que eu não fui na onda dele e apostei no tratamento conservador, que é a fisioterapia e os treinos. E aí hoje em dia eu tô bem melhor, tô treinando de boa, tô conseguindo correr, não fiz nenhuma cirurgia, nem a da reconstrução do ligamento, que em tese era a mais certa, acabou que eu também não precisei fazer, tô conseguindo segurar com os treinos e ainda tô me preparando para voltar a jogar bola, viu? Ó, Deus quiser vai dar tudo certo sem ter feito nenhuma cirurgia no joelho. Essa época, ela foi muito dura, mas foi necessária para que eu começasse a olhar com mais carinho para essa área, começasse a me especializar nessa área de avaliação e reabilitação de joelhos. Justamente para eu poder ter um entendimento melhor, né, do que eu precisava, do que os médicos estavam sugerindo, e aí tomar decisões mais acertadas. Então, depois de ter essa grande experiência, de estudar muito, ver o que funciona, o que não funciona, e depois de atender diversas pessoas também com dor no joelho, eu pude entender todo o passo a passo da melhora de uma lesão e criei um método para ajudar mais pessoas a se livrarem dessa dor no joelho. É isso que eu estou chamando de joelho blindado, aquele método que eu mencionei inicialmente que tem de 3 a 4 etapas, onde a primeira etapa é entender tudo que pode estar contribuindo com essa dor, é mapear os fatores de risco, que é justamente os 7 que eu vou te dizer aqui que são os mais comuns, para você já ficar ligado. Para depois disso, depois desse entendimento, a gente tomar uma decisão se vai ser preciso ou não você fazer uma fisioterapia. Muitas vezes não é preciso, mas como é que você faz quando tem uma dor? Você vai logo no médico, pega a guia da fisioterapia, faz 10 sessões, às vezes 20, e tenta voltar para a sua rotina normal de antes. E na maioria das vezes acaba não funcionando. Por quê? Você tratou a dor, mas você não tratou nenhuma causa, você não foi na raiz do problema. É por isso que o primeiro objetivo da avaliação especializada de joelho é o mesmo do joelho blindado. É fazer esse mapeamento dos fatores de risco, entender o que pode estar contribuindo com a dor, definir a gravidade da lesão, se é realmente algo que requer fisioterapia ou se é apenas uma sobrecarga do dia a dia. Pode acontecer também. Se você tiver um problema mais grave identificado na avaliação, você vai para a segunda etapa do joelho blindado, que é a consulta médica, a fisioterapia, o uso de algum medicamento, beleza. Mas se a gente identificar que não é nada grave, você já vai para a terceira etapa do método do joelho blindado, que é treinar para melhorar a função do seu joelho, que é diferente de fortalecer o joelho. Melhorar a função é uma coisa, fortalecer o joelho é outra coisa. Por quê? A gente, para melhorar a função de joelho, obviamente tem que fortalecer o joelho, mas a gente também tem que olhar para as outras regiões que estão ali por perto, o quadril, o tornozelo. É assim que a gente melhora a função de todo o membro inferior. Mas quando você está com dor no joelho, que você vai para a academia, o que é que normalmente fazem com você? Te passam um monte de exercícios direcionados para o joelho, para fortalecer, não é isso? Mas espera aí um pouquinho. Se teu joelho está sobrecarregado, a melhor coisa a se fazer no curto prazo é dar mais sobrecarga para ele. Na avaliação, a gente pode encontrar que seu joelho está forte, mas você tem uma fraqueza de glúteo, uma fraqueza no posterior da coxa, até mesmo uma articulação do tornozelo mais travado, um quadril mais travado, né, ali ocasionado por músculos encurtados. São coisas que também sobrecarregam o joelho. Então perceba, inicialmente pode não ser preciso fortalecer o joelho, mas sim sobrecarregar essas outras regiões que estão com déficits para ir equilibrando todo o membro inferior e a consequência disso é o seu joelho melhorar da dor, mesmo sem você ter feito nenhum exercício específico para o joelho.
E aí, conforme a sua dor vai melhorando, obviamente a gente vai introduzindo exercícios mais direcionados para o joelho também, para equilibrar todas as funções, até que você consiga retornar para o esporte, consiga retornar para a sua rotina normal, sem sentir dor, que é a quarta e última etapa do método joelho blindado. Então, agora eu vou te dizer quais são as 7 principais causas de dor no joelho. Então, fica ligado aí e já se atenta se você estiver cometendo algum desses erros. A primeira é o excesso de atividade física. Então, não se engane, não significa que muito exercício é sinal de uma coisa positiva. O excesso ele também vai prejudicar as articulações. E isso é muito comum em quem pratica duas modalidades de treino, como a corrida e a musculação. Principalmente se a musculação tiver o objetivo de hipertrofia muscular. Porque esses treinos eles são muito desgastantes. Então, se você hoje faz um treino de hipertrofia para membro inferior e amanhã você vai correr, certamente o seu músculo ele não vai ter se recuperado ainda e isso aumenta a chance de você se machucar. Então é preciso ter muito cuidado com esse controle das duas modalidades e espaçar as duas práticas. Então, se você fez a musculação de membro inferior hoje, o ideal é que você só mexa de novo com as pernas depois de amanhã, seja para treinar musculação ou seja para correr. Inclusive, esse foi um dos erros que eu cometi lá atrás, quando eu machuquei os meus joelhos. Eu treinava bem pesado para hipertrofia 2 vezes por semana e ainda jogava futebol, às vezes uma e às vezes 2 vezes por semana. Então, assim, para mim foi um excesso, para mim foi muito prejudicial, mas cada pessoa tem os seus limites, é por isso que é preciso avaliar. E como é que eu faço hoje para gerenciar essas modalidades? Bom, eu faço um treino de hipertrofia 1 vez por semana, e no outro treino de membro inferior, eu já faço um treino mais funcional para trabalhar funções que vão me ajudar na questão dos esportes. E o interessante é que esse tipo de treino, além de melhorar a performance, eles não geram uma sobrecarga muito grande e não tem uma recuperação demorada, é rápido. Então é melhor para associar o treino de força e o esporte, que no caso é a corrida. Por exemplo, nesse exercício que eu estou pulando do step, perceba como eu vou amortecendo ao pisar no chão, dobrando as articulações. O intuito aí é ensinar, principalmente o joelho, a fazer essa absorção de carga, a fazer esse freio, coisa que também é importante na corrida. A segunda causa de dor no joelho é um aumento brusco ou no volume ou na intensidade do treino. Parece com a anterior, mas lá o problema foi o excesso de uma forma acumulada. Aqui, na segunda causa, você até estava fazendo tudo certinho, nas quantidades certas, dando os intervalos corretos entre uma modalidade e outra, mas entre um treino e outro, você se empolgou e acabou aumentando demais a quantidade, como, por exemplo, na corrida, vamos dizer que você estava correndo 3 quilômetros, num treino, no outro você passou para 4 quilômetros. Isso é o chamado volume de treinamento, é a quantidade. E aí, de 3 para 4 quilômetros, você tem um aumento de mais de 30%, quando na verdade você deve progredir de 10 a 15% por semana. Então perceba que foi mais do que o dobro do que é o ideal. E a mesma coisa pode acontecer na musculação. Hoje você estava agachando com 20 quilos, no treino seguinte você foi lá e colocou 35. Também representa um aumento muito grande. Você tem que ter o cuidado, aumentar de forma gradual, mesmo que você consiga executar. Porque numa execução de agachamento, você não tem só o joelho trabalhando. Então, às vezes, você dá um jeito de fazer o exercício, você, enfim, se esforça ali mais do que o habitual, você usa mais o quadril e você consegue fazer o exercício, mas o seu joelho em específico não estava pronto ainda para aquela carga, entendeu? Pensando nessas duas primeiras causas de dor no joelho, a avaliação começa com uma conversa ali inicial, onde você vai me contar toda a sua história, o histórico da sua lesão, como essa dor surgiu, o que você treina, como treina, as quantidades, os dias, tudo para que eu possa analisar se você está errando no excesso de treinamento ou no aumento brusco de volume e intensidade. A terceira causa comum de dor no joelho é o desequilíbrio de força entre os músculos que protegem o joelho, especialmente a parte anterior da coxa e a parte posterior da coxa. Grava isso que eu vou te dizer. Sempre que um músculo estiver fraco, outros músculos vão precisar trabalhar em excesso para suprir a demanda desse que está fraco e não está conseguindo executar as funções. Normalmente, o posterior da coxa é enfraquecido em relação à coxa, porque no nosso dia a dia,
a gente ativa muito essa musculatura aqui anterior, mas a gente ativa pouco a musculatura posterior. Só que o que é que normalmente fazem nas academias quando você vai treinar? Te entopem de exercício para a parte anterior da coxa, como a cadeira extensora, o leg press, o agachamento, o afundo. É um monte de exercícios para essa musculatura e quase nada para a posterior. Eles colocam normalmente uma cadeira flexora, um stiff quando colocam muito, mas perceba que a quantidade de exercício para a coxa foi bem maior. Então já repara nisso na tua ficha de treino. É a quantidade de exercício entre essas duas regiões, anterior e posterior. Elas precisam estar na mesma quantidade ou até em maior número para a cadeia posterior, porque realmente eles normalmente são mais fracos em relação à coxa. Todo mundo que eu avalio praticamente tem essa fraqueza de posterior com relação à coxa. É por isso que uma das principais partes da avaliação especializada de joelho são os testes de força. E não é qualquer testezinho não, viu? Com peso corporal, na máquina de musculação. É com esse equipamento aí, ó, que se chama dinamômetro. Em tempo real, ele vai estar medindo com precisão, com exatidão, a força que você aplicar em cada teste por cada músculo. Então olha só como funciona o teste de extensão de joelhos para medir a força da coxa. Então ele faz aí o movimento, descansa, são 3 tentativas, ó, vai a segunda, tem que dar o máximo de força, aplicar mesmo e no limite, aí descansa um pouquinho e faz a terceira tentativa. Esse é o teste do posterior da coxa, segue aquela mesma lógica, são 3 tentativas para dar o máximo, para aplicar o máximo de força possível. E aí o aplicativo ele vai fazer os registros e gerar esses gráficos maravilhosos com os resultados. Os resultados incluem se o seu nível de força está adequado para a sua idade e também fala sobre os desequilíbrios e diferenças entre os músculos. Ó. Então veja que na situação dele aqui, ó, na extensão de joelho, ó, foi o primeiro para ver a força da parte anterior da coxa, ele fez com o membro direito 23 kg de força e com o esquerdo 25,8 kg de força, o que representa uma assimetria de 10,85%. Não é nada demais, uma assimetria ela é considerada normal se tiver até 10%. No caso aí, não passou muito, não tem problema. No posterior da coxa, ó, que é o teste 2 de flexão do joelho, ele fez 23,2 kg com o membro direito e 26,4 kg no membro esquerdo, que representa uma assimetria de 12,12%. Já é 2% a mais do que o ideal, né? Então, como o direito é que foi o mais fraco, a gente pode direcionar uma série ou 2 séries a mais de algum exercício para a parte posterior da coxa da perna direita dele. Agora, o mais interessante aqui é quando a gente compara a coxa e o posterior da coxa da mesma perna. Essa análise que eu te mostrei aqui era coxa com coxa, direita e esquerda, e posterior com posterior, direita e esquerda. Mas o aplicativo ele também dá essa outra análise, que é a parte anterior e posterior da mesma perna. Já não é mais direita e esquerda. É no mesmo membro a comparação entre a parte anterior e a parte posterior. Só isso aqui já muda totalmente o seu treino, porque a gente vai direcionar uma quantidade maior de estímulos para as regiões que estiverem mais fracas. E aí, como quarta causa comum de dor no joelho, são os déficits de mobilidade. É quando você tem as articulações muito travadas e elas não conseguem se movimentar dentro do esperado. Então, se tratando de joelho, as principais que a gente tem que ficar atento são as articulações do tornozelo e a do quadril. Se essas duas estiverem muito travadas, muito rígidas, o joelho é quem vai pagar o pato, vai precisar trabalhar em excesso para compensar essas duas. Então aqui ó, é um exemplo de uma pessoa que eu avaliei, que tinha um encurtamento na cadeia posterior da coxa e depois como a gente conseguiu melhorar isso. E claro, na avaliação também tem os testes de mobilidade para a gente estar identificando essas articulações mais travadas, esses músculos que estão mais encurtados. Um dos testes que eu utilizo é esse de tentar esticar o joelho todo para cima, justamente para ver o encurtamento da cadeia posterior. E esse outro teste é o que eu utilizo para estar vendo se o glúteo tem encurtamento. Claro, além desses, também tem testes para outros músculos, para toda a região inferior. E aí, como quinta causa de dor no joelho, vem as alterações estruturais, como as pernas tortas que eu mesmo tenho, dentre
outras possibilidades de alterações estruturais, como o joelho para dentro, a pisada para fora. Existem uma infinidade de alterações posturais que podem repercutir na dor no joelho, porque esse tipo de alteração faz com que a sobrecarga gerada nos exercícios, nos esportes, seja mal distribuída nas articulações, especialmente no joelho. E aí essa carga ela pode se acumular mais em uma região do que outra. Por exemplo, nessa foto aqui que eu estou correndo, perceba que essa linha vertical ela deveria passar no centro do tornozelo, no centro do joelho, no centro do quadril. Mas veja como o meu joelho está mais projetado para fora, né? E isso gera uma sobrecarga ali gerada no joelho, justamente porque ele está fora do eixo da carga, né? Então existe esse torque aí aumentado para a articulação do joelho. Normalmente se avalia essas questões posturais com a pessoa parada, através de fotos de você de frente, você de lado, você de costas. Isso até tem seu valor, mas o grande lance é observar se existe esse tipo de alteração com o corpo em movimento, fazendo as atividades funcionais. Por quê? O nosso comportamento motor é totalmente diferente de quando a gente está parado e quando a gente está em movimento. É por isso que na avaliação também tem os testes de estabilidade, justamente para eu analisar essa questão da postura em movimento, como você controla suas articulações e se você tem um bom controle do seu próprio corpo. Como exemplo, esse é um teste de salto que eu utilizo tanto para ver essa força propulsiva, a potência de membros inferiores, mas também para analisar essa questão do padrão de movimento, de como a pessoa faz o movimento. É por isso que essa parte eu gosto de analisar em câmera lenta. A sexta causa de dor no joelho é a inatividade física, que pode ser associada ao excesso de peso, sendo essa a sétima causa de dor no joelho. Pois é, só ficar em casa parado, né, sem treinar, sem se desgastar, não é bom para o joelho. Pelo contrário, ele se enfraquece e a simples demanda do dia a dia, como andar, trabalhar, subir, descer escadas, acaba gerando sobrecarga no joelho e gerando dor. Ainda mais se tiver um peso e excesso ali para a articulação suportar. Então já esquece a ideia de ficar em casa descansando, que ficar em casa deitado vai ser suficiente para recuperar. Não vai. O teu joelho está gritando por uma melhora na função. Percebe como uma avaliação bem feita é a base para corrigir todas essas possíveis causas de dor no joelho e te aproximar do objetivo final, que é melhorar essa dor e voltar a viver sem dor? Do contrário, sem a avaliação, você vai continuar treinando de forma aleatória. Você não sabe o que é que você precisa melhorar, quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes. E aí, a tendência é você aumentar ainda mais esses desequilíbrios e ficar cada vez mais limitado, infelizmente. Agora eu vou te explicar com detalhes como funciona o processo da avaliação especializada de joelho. Vou te dizer tudo que compõe a avaliação e eu ainda vou te dar um bônus que, olha, rapaz, esse bônus é sensacional. É um outro serviço à parte que eu vou te oferecer caso você fique aqui comigo até o final da aula. E eu ainda vou te mostrar os 3 tipos de exercícios terapêuticos, os exercícios ideais para tratar a dor no joelho. Então fica ligado aí que a nossa aula já está na parte final. Então, a avaliação especializada é um procedimento presencial em Fortaleza, mais especificamente no bairro Aldeota. Ela dura em torno de 1 hora. Então, a gente vai conversar, a gente vai marcar o horário direitinho, o dia e a hora para fazer o procedimento. E aí tem a análise inicial, que eu já comentei com você, onde você vai me contar a sua história, para eu entender direitinho a sua situação. Em seguida, vem os testes estruturais, já os primeiros testes, pensando aí na identificação ou no descarte das possibilidades de lesões mais sérias, como as rupturas de menisco, de ligamento cruzado anterior, artrose, como as lesões mais simples também, de inflamação, sobrecarga excessiva. Então, primeiro a gente vai mapear tudo isso, né, definir a gravidade da lesão, e aí, se qualquer teste dessa fase estrutural for positivo, aí eu realmente vou precisar ali encaminhar para um médico, para um fisioterapeuta, para você ir para a fase 2 do joelho blindado, porque são indicativos de lesões mais sérias. De toda forma, você também vai para a próxima etapa da avaliação, que são os testes funcionais, justamente para entender como está a parte viva da sua articulação. Então você já
se precisar ir no médico, você já chega lá com um monte de informação importante. E a avaliação de força é feita com aquele equipamento que eu mostrei para você. É um equipamento muito tecnológico, dificilmente você vai ver outra pessoa realizando esse tipo de avaliação. Então, assim, realmente agrega muito valor. E aí tem os testes de mobilidade para identificar os músculos encurtados e as articulações travadas, e também os testes de estabilidade para analisar as questões de alterações posturais, comportamento motor alterado, né, baixa consciência corporal, esses tipos de problemas. E assim a gente encerra a nossa avaliação. Claro que depois eu ainda vou analisar toda a sua avaliação com mais calma, analisar os testes que a gente fez, mas você já vai sair do nosso encontro sabendo os seus próximos passos. Se você deve procurar um médico, se você vai precisar fazer um exame de imagem, fisioterapia ou apenas treinar para melhorar a sua capacidade funcional. Esse vai ser o relatório que eu vou te entregar, ó, com todas as informações da avaliação, todos os testes que a gente fez, já começando com um relatório tentando explicar as razões da sua dor e o que você precisa fazer para melhorar cada uma delas. Então, no exemplo aqui, eu coloquei dessa pessoa que eu avaliei, que a dor no joelho pode ser explicada pela alta demanda motora, incluindo exercícios excessivos nos treinos e o trabalho, porque ela estava fazendo uma quantidade muito grande de exercícios para a coxa, como eu expliquei anteriormente no vídeo, e quase nada para a posterior. E isso associado à demanda do trabalho dela, que é a dança, ela trabalha dançando, então está muito claro que é uma sobrecarga excessiva. E aí eu ainda menciono que isso associado ao excesso de peso corporal e o desequilíbrio de força entre os membros são aí grandes potenciais causas da dor no joelho dela. Então aqui tem as informações de força, ó, ela tem uma diferença entre uma coxa e outra de 27%, sendo que a gente precisa que essa diferença seja de no máximo 10%. Então veja como ela tem uma coxa bem mais fraca que a outra, né? E aí, os testes de mobilidade e estabilidade ótimos, sem indícios de lesões mais graves, não sendo necessário realizar exames de imagem ou fisioterapia. As mudanças abaixo devem resolver o problema. Olha só como foi importante para essa pessoa a avaliação, e ela de fato não fez exame de imagem e não fez fisioterapia. Eu sugeri a redução da quantidade total de exercícios para membros inferiores, aumento na sobrecarga da coxa direita e de ambos os posteriores da coxa, porque são musculaturas que estão mais fracas em relação às outras, exercícios específicos de estabilidade e resistência de tornozelo e redução da gordura corporal. Então fica muito claro o que ela pode fazer para melhorar essa dor no joelho. E aí, como fui eu que fiz o treino dela, eu obviamente prescrevi um treino que atendesse todas essas sugestões que eu coloquei, mas como eu disse, qualquer profissional que te acompanha vai saber prescrever exercícios que você precisa baseado nesses resultados aqui. E aí tem o restante da avaliação também, ó. Eu vou te entregar um material realmente bem completo. Além desse relatório, eu também vou te dar informações sobre a tua saúde, sobre o teu metabolismo. Então eu vou aferir a tua frequência cardíaca de repouso, a tua pressão arterial, eu vou te dizer a tua taxa metabólica basal, informações que influenciam diretamente na sua saúde. E aí, em seguida, tem todos os testes que a gente fez, ó. Então tem a seção de mobilidade com imagens, é algo bem ilustrado para que você consiga associar o teste aqui no relatório ao momento presente da avaliação, para que você consiga lembrar. E aí vai ter a sua classificação de mobilidade, se está ruim, se está regular, se está bom, se está ótimo. Da mesma forma, com os testes de estabilidade, com tudo ilustrado e com os critérios que você atendeu ou os critérios que você não conseguiu atender em cada teste. E tem também o relatório de força, né, que eu já te mostrei anteriormente. Essa avaliação abre a possibilidade de você economizar uma boa grana de R$2.000 a R$5.000 com exame de imagem, consulta médica, fisioterapia. Às vezes você faz tudo isso sem necessidade. Então o que eu estou te oferecendo é uma oportunidade de economizar essa grana caso a sua situação realmente não seja necessário, ou se necessário, pelo menos você vai saber exatamente o que está fazendo e o que precisa para sair dessa situação. Sem falar que se você não fizer nada, nenhuma coisa nem outra, você vai acabar piorando essa lesão no joelho. Às vezes acontece de outras articulações ficarem sobrecarregadas para suprir essa falha no joelho, então quadril, tornozelo, coluna. Você deixa tudo mais exposto por conta
dessa questão mal resolvida em uma área do seu corpo. O valor para você mudar o rumo do seu tratamento, melhorar essa dor no joelho e ganhar uma nova vida, custa apenas R$300. Você só vai pagar uma única vez, pode ser Pix, cartão de crédito, boleto, até parcelar esse valor você pode, da forma que você achar melhor. E ainda tem o bônus que eu não te falei, rapaz, esse bônus, ele é um outro serviço à parte que eu vou te oferecer para te ajudar a passar por todas as fases do joelho blindado e finalizar a sua recuperação. O bônus são 60 dias gratuitos do meu acompanhamento online. Só esse bônus te custaria aí mais R$500, mas eu já estou colocando incluso no valor da avaliação porque eu realmente quero te ajudar e eu penso assim, por nada melhor que eu fazer o seu treino, já que agora eu sei exatamente do que você precisa. E claro que no seu treino vai ter os exercícios terapêuticos, que eu já venho falando desde o início dessa aula, que são a força integrada, que é basicamente a distribuição da sobrecarga em algum exercício. Então, normalmente, o que fazem com você quando você tem uma dor no joelho é passar os exercícios muito direcionados para o joelho, né? Mas às vezes você precisa diminuir essa sobrecarga para deixar o joelho se recuperar. Então é por isso que eu utilizo essa estratégia de força integrada, porque percebem, um exercício que é comum, normalmente as pessoas fazem, que é o afundo para estar fortalecendo o joelho. Eu apenas adiciono aí o elástico puxando a perna para dentro, porque isso vai obrigar o glúteo a ativar mais para não deixar o elástico puxar a perna para dentro, para manter essa perna aí no alinhamento. Então, se a gente aumenta o trabalho de glúteo, a gente diminui o trabalho do joelho, mas ainda assim ele vai estar participando e se fortalecendo nesse exercício. A segunda estratégia que eu gosto muito de utilizar são as isometrias, que são exercícios em que você basicamente precisa sustentar uma posição, você tem uma alta ativação muscular, mas você não tem o movimento articular, que normalmente é o que força a articulação. Então, é uma maneira de fortalecer toda a estrutura muscular, os tendões, os outros componentes articulares com o mínimo de desgaste possível. E o terceiro tipo de exercício terapêutico que eu vou falar aqui para vocês são os exercícios de mobilidade, que vão ajudar naquelas questões de articulações travadas, músculos encurtados. Mas não só isso, esse tipo de exercício eles têm um efeito que é chamado analgésico, assim como os remédios que você toma. Os exercícios de mobilidade e alongamento, eles têm esse efeito analgésico, então eles geram uma sensação de relaxamento e acabam ajudando a reduzir a dor também. E aí o seu treino com todos esses exercícios terapêuticos serão entregues por um aplicativo, um aplicativo bem fácil de utilizar, bem didático. Quando você receber o seu cadastro, você vai baixar o aplicativo, vai acessar com os dados que eu vou lhe mandar e aí você já vai ter acesso a essa tela inicial, onde tem os treinos, algumas coisas de avaliação, mas o importante aqui vai ser realmente os treinos. Então tem a pasta de treino aqui, eu sempre coloco uma data de validade para o treino também, para eu fazer trocas, para eu fazer progressões. E aí tem todos os treinos que você precisar. Se você tiver o objetivo de hipertrofia, eu também vou colocar um treino de hipertrofia para você. E claro, o principal, o treino para recuperar o seu joelho com as estratégias dos exercícios. No caso aqui eu vou estar te mostrando um exercício de força integrada, onde tem a participação da coxa e do tornozelo, da panturrilha, para estar fazendo esse deslocamento para cima e para baixo da anilha. Outro tipo de exercício terapêutico, que são as isometrias, parecido com esse que eu acabei de te mostrar, Mas aqui, como eu falei, você vai ficar apenas parado, sustentando a posição através de uma alta ativação muscular, e isso vai fortalecendo o seu joelho sem desgastar a articulação pelo fato de você estar parado. Além disso, nesse aplicativo você tem espaços para fazer observações, fazer considerações, classificar o nível de esforço que você teve durante os treinos, de repente alguma dor que você sentiu, algum exercício que você não conseguiu realizar. A gente vai manter esse contato tanto pelo aplicativo quanto pelo WhatsApp. A gente também vai ter essa troca por lá para a gente conversar, você me dá feedbacks dos treinos, eu fazer ajustes. Eu vou estar disponível para te acompanhar e monitorar o teu processo ao longo de todo o método do joelho blindado. Se você já tiver um personal, já tiver um profissional que te acompanha nos treinos, não tem problema. Essas informações que eu vou te dar da avaliação, elas vão servir
Caso você precise ir para uma fisioterapia, você pode levar para o seu fisioterapeuta, você pode mostrar para o seu médico e você pode mostrar também para o seu personal, para o seu treinador, caso você tenha. O bônus do acompanhamento dos treinos é apenas um algo a mais que eu ofereço para quem não tem um treinador, para quem não tem um personal, para ficar aí mais perto de conseguir melhorar a dor no joelho, tá? Então, quando você sair desse vídeo, basta você apertar no botão agendar a minha avaliação, você vai cair no meu WhatsApp, eu mesmo vou falar com você para a gente combinar tudo direitinho. E cara, se você não gostar da avaliação, se você achar que eu não te dei informações realmente relevantes para te ajudar, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E eu falo sério, porque eu confio na qualidade das informações que eu vou te dar nessa avaliação. Então não perde mais tempo, fala comigo e vamos juntos melhorar essa dor no joelho e voltar à vida normal, esquecer de uma vez por todas esse joelho. Tô te aguardando, hein?